ela transforma o ser humano. Ela transforma, ela consegue fazer, alterar o metabolismo simbólico das pessoas. Ela consegue fazer curtos-circuitos em sistemas orgânicos até então intactos, né? Por exemplo, a gente ouve uma notícia ruim, imediatamente a gente fica com enxaqueca. Tem gente que a gente sabe que falece, né? Que tem um infarto fulminante por uma notícia ruim. Então a gente sabe o poder da palavra, né? Como ela... E também, por exemplo, a gente vê aquele nadador, o Phelps, que a mulher disse para ele: você não vai ser ninguém na vida, né? E ele fala assim: você ainda vai ouvir muito sobre mim. E ele vai ser um nadador, né? Foi um nadador medalhista de todos os tempos, para desfazer aquelas palavras horrorosas que ele tinha ouvido, que ele não seria ninguém. Então, é com isso que eu trabalho, né? Com a palavra. Quando a palavra não é esvaziada, né? Quando a palavra é cheia, ela tende a tocar o indivíduo. Bom, para a psicanálise também, a gente tem a formação do ser humano nos primeiros 7 anos de vida. Ou seja, a nossa forma de ser, interagir, a nossa personalidade, o nosso caráter está formado nessa primeira fase de vida. Depois nós vamos ter uma segunda chance, que é na adolescência, de rever essa fase de vida e depois só fazendo análise. Se não fizer análise, a gente fica com certos mecanismos de defesa desatualizados, porque são mecanismos de defesa que você adquiriu na sua infância, né? Então eu falo que às vezes a gente está com grilhões de ferros no pé por causa de defesas que a gente angariou com 2, 3, 5 anos, 7 anos, que foram profícuas naquela época, mas que não são mais. Então, o que a psicanálise vai fazer? Ela convida o sujeito a falar sem defesa, sem vergonha, sem... né? Que ela fale à vontade. E através dessa fala a gente vai capturando o que o indivíduo fez. Eu falo que a gente é um armário cheio de caixinhas e a gente vai abrindo cada hora uma caixinha. E vai vendo dentro dessas caixinhas onde estão nossos nós, onde estão nossos traumas, porque muitas vezes, ou até a maioria das vezes, a gente tende a jogar isso para debaixo do tapete. O psíquico é um lugar que as pessoas acham que dão conta. Então, e aí muitas vezes elas dão conta jogando para debaixo do tapete. Até que fica um bolo tão grande que a própria pessoa não consegue ultrapassar, né? Então eu vou contar para vocês, estou vendo aqui o tempo, um exemplo do que é uma psicanálise. Chegou para mim um rapaz, ele media 1,90 e ele tinha 150 quilos, né? Um rosto, não sei porque as pessoas obesas têm um rosto tão bonito, né? Uma pessoa bonita. Ele era músico e ele era professor de violão, apesar de ter excelência musical. Ele tinha um dom muito grande nessa área, mas ficava em casa ensinando violão. Qual é a história dele? A história é a seguinte: ele é um filho temporão, depois de 4 mulheres. Ele é o filho, que inclusive essa mãe se aposenta quando ele nasce. A mãe tem um defeito na perna, e o pai é um mulherengo que sai à noite de casa atrás de outras mulheres. A partir disso, ele também diz que ele tem apetite e a mãe vai cozinhar para ele. E a mãe cozinha para ele, fica cozinhando, ele comendo, a mãe cozinhando, e a mãe começa a viver para ele e ele começa a viver para essa mãe. Então ele vai fazer a função que é do pai, de estar com essa mãe, né? E vai dar função a essa mãe, cozinhar para ele. Tanto é que quando a comida estava quase acabando no prato, ela falava assim: pode comer mais que tem mais, tem sempre mais para ele comer. Bom, ele chega muito triste porque ele está obeso e ele quer ter relações sexuais com mulheres. E as mulheres não querem ele porque ele é muito gordo, né? Lá no Rio a gente tem preconceito contra a gente muito gorda, né? Porque é um lugar de praia, praiano, então... Bom, resultado da história. A gente começa a ver a função que ele estava desempenhando na vida, inclusive ser professor de violão, era não sair de casa. E ele começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar, e ele começa a ver que ele estava no lugar errado, na função errada.
Ele começa a convocar, então, as irmãs dele para estarem também junto com essa mãe, convocar o pai, que ele não saísse toda noite, e ele começa a emagrecer, de 150 quilos, ele vai chegar a perder 60 quilos, 60 quilos, ele fica com 1,90 m, fica super bonito, passa a tocar com os maiores nomes da MPB, né? E passa também a fazer jingles que são jingles internacionais, e começa a ganhar dinheiro. Eu também digo que fazer psicanálise enriquece, porque é verdade, meus clientes enriquecem, porque eles começam a achar outros caminhos que não lhe dão os tropeços da vida. Eu costumo dizer que não tem ninguém que possa boicotar nós mais do que nós mesmos. Nós somos os grandes sabotadores da gente mesmo. Então, a psicanálise ela tem a função de retificar o lugar do sujeito na vida e trazer para ele uma outra qualidade de vida. Eu também costumo dizer que a gente também vai morrer da forma que a gente vive. Entendeu? Como a gente vive, a gente morre. Não vai ser. Só se houver uma tsunami, uma coisa extraordinária que passa por cima do sujeito, a gente vive morre de outro jeito. Mas em geral, não. Se a gente tem uma qualidade de vida que a psicanálise, eu acho que ela propõe, porque ela propõe retificações das defesas da infância, né? Você vai ter uma outra qualidade de vida e vai fazer outras coisas na vida, vai empreender na vida diferentemente. Então, a minha questão do remédio é justamente escutar o sujeito e ver aonde que ele está tropeçando nele mesmo, né? Fala, quer falar? Quero.